Pessoal, bora entender o dimensionamento e detalhamento de lajes aqui no TQS. Nós temos aqui uma laje treliçada e essa laje tem ferro negativo que vem dos esforços, de momentos negativos que nós temos no modelo de grelhas, e nós temos também aqui as vigotas, as armaduras que vão aqui nas vigotas, que são as treliças. A gente primeiro precisa entender o porquê que o software detalhou aquela armadura, de onde vieram os esforços, conectar o modelo de grelha com a interface de lajes, que é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou dividir essa aula de lajes em duas, porque primeiro a gente vai entender os esforços, para depois a gente entender a documentação. Bora lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da EngenhaBIM, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de TQS e projetos de edificações de pequeno porte, estrutura de concreto armado. Pessoal, bora finalizar esse curso. Eu fiquei um tempo sem gravar esse conteúdo em razão de compromissos profissionais, mas agora faltam poucas aulas, 3 ou 4 aqui no máximo, e a gente finaliza, tá? Bom, laje. Laje é um assunto muito importante, dá um pouquinho mais de trabalho e detalhamento do que viga e pilar, porque não sai tão pronto. A gente vai dividir essa aula em duas, esse tema em duas aulas, porque primeiro a gente precisa entender de onde vêm os esforços de laje. Não adianta nada eu receber esse documento aqui, que eu já vou mostrar para vocês como que ele foi gerado, e colocar numa prancha e não entender o porquê. Como é que eu vou executar isso aqui? Tem ferro aqui, tem ferro aqui, tem ferro aqui. Eu vou mandar isso aqui para a obra desse jeito? Não. A gente precisa editar. Mas para editar eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se realmente, quando eu alterar aqui essas armaduras, se elas continuam passando, se eu continuo atendendo critérios técnicos, normativos, se a armadura está otimizada, se eu não estou onerando demais a obra com aço exagerado. Isso a gente só consegue saber analisando. Nós já temos as aulas de grelhas, tá? A gente já viu bastante a parte de grelha. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, os esforços, deixa eu só... Não vou entrar de novo na grelha, mas só vou mostrar aqui em reservatório. Deixa eu colocar no reservatório mesmo. Nós temos aqui o nosso modelo de grelha. Temos aqui o nosso desenho de grelha. Então, o que acontece? A gente processou a nossa estrutura, o nosso modelo físico, o TQS foi lá, converteu para modelo de grelha e pórtico. Isso a gente já sabe. Já vimos em aulas anteriores. O que acontece agora? Eu vou começar aqui com a grelha do reservatório, com a laje do reservatório, porque é mais simples de entender, principalmente para quem está iniciando essa área. Vamos lá. Quando eu clico aqui em reservatório, eu tenho aqui modelo estrutural, desenho de forma, desenho de grelhas e tenho já as armaduras. Como que essas armaduras foram geradas aqui? Tá vendo? Armadura de punção, armadura negativa horizontal. Vamos pegar aqui, armadura negativa horizontal. Eu tenho aqui 11 Fi de 6.3 aqui a cada 20, tá? Aqui é a mesma coisa, 11 Fi de 6.3 a cada 20. Uma barrinha de 6.3 a cada 20 centímetros, ferro negativo. Na outra direção eu não tenho. Por que eu não tenho na outra direção e eu tenho nessa? Porque, pessoal, as vigotas elas estão apoiadas nessa direção aqui. Então, quando eu apoio a minha vigota na minha viga, as vigotas nas vigas, vai gerar um momentinho negativo aqui, pequeno. Aliás, a própria norma exige que no bordo, mesmo que não tenha continuidade, o que é isso? Mesmo que eu não tenha uma outra laje aqui, eu tenho que colocar uma armadura mínima aqui. Então, por isso que muitas vezes aparece, mesmo com o momento zerado. Tá? A gente já vai falar de continuidade. Então, eu tenho aqui a armadura negativa na vertical, que a gente já entendeu, e as armaduras positivas, que não aparecem. Por que a armadura positiva não aparece? Se eu estivesse trabalhando com laje maciça, elas iriam aparecer. Mas eu estou trabalhando com laje treliçada, pré-fabricada com vigotas. Então, o detalhamento do ferro positivo está na vigota. Então, vamos lá. Os momentos negativos que nós temos nas lajes. O que é isso? Ferro negativo, o ferro que vai por cima, próximo à capa da laje, dentro da cobertura, dentro do cobrimento, que é estabelecido por norma também, que a gente já estudou isso lá nas primeiras aulas. Isso é para a durabilidade da estrutura, classe de agressividade. Beleza. Quem resolve aqui momento negativo? Ferro negativo, está aqui. E quem resolve momento positivo, os esforços positivos? As vigotas, tá? As vigotas, as trelicinhas, que a gente já vai ver também. Então a gente precisa entender em primeiro momento isso. Agora, vamos lá. Quando eu venho aqui, faço o processamento completo e marco aqui esforços e armaduras, o TQS ele já vem em cada um dos pavimentos, a gente já vai para o forro também, tá? Que é mais complicado. Quero começar pelo reservatório. Ele já gera esses desenhos para a gente. O que a gente faz? Coloca na prancha? De forma nenhuma. Eu venho aqui, visualizo primeiro o que aconteceu com cada laje e edito se necessário. E quase sempre é para a laje, tá? Vamos lá. Quando eu clico em reservatório,
Quando eu venho aqui em Sistema, quando eu clico aqui em TQS Lages, deixa eu colocar meu óculos, que tem uns botõezinhos pequenos ali. Quando eu venho aqui em TQS Lages, ó, eu tenho a edição rápida de armaduras, tá? Estou no reservatório, TQS Lages, edição rápida de armaduras. Vamos lá. Essa aqui é a interface que a gente precisa entender. Primeiro, desmarca qualquer botãozinho que está marcado aqui na aba geral. Desmarca tudo. A gente não quer ver nada por enquanto. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos na aba geral, aba geral, momento positivo e momento negativo. Vamos analisar primeiro o momento positivo? Primeira coisa que eu faço é dar uma olhada aqui nos diagramas. Quando eu clico aqui, olha só que interessante. Eu tenho um diagrama de momento fletor, que eu tenho um negativo pequenininho aqui, 0.01, 0.01, e eu tenho aqui ó, 0.09 tonelada força, metro, porque é momento, barra B. O que é isso aqui? Por barra. Se eu colocar por unidade de medida aqui em cima, o que é isso aqui? Vai ser por metro. Então, como é que funciona uma laje treliçada? Vamos lá. Uma laje treliçada, deixa eu colocar aqui de novo, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu desligar o diagrama. As minhas vigotas estão apoiadas nessa direção aqui, correto? Então, aqui é o seguinte. O que eu tenho aqui? Deixa eu apertar aqui Shift F2, não, F2, desenhar uma linha. Eu tenho uma área de influência. Então, o que vai para essa vigota e o que vai para essa vigota aqui de esforço? Lembrando que eu tenho uma capa, essa laje está sendo utilizada, ela tem peso próprio, ela vai receber esforços e vai transmitir para o resto da estrutura. Beleza. Digitei aqui Shift F2, tá? Eu tenho aqui também ó, o seguinte, ó, uma área de influência para cada uma das vigotas. Ou seja, tudo que está nessa região de eixo a eixo de cada uma das lajotinhas ou do EPS, ó, essa região aqui, tá vendo? Ó? Essa região aqui, isso aqui é o quê? É a área de influência, daqui até o final. Então, esse carregamento vem para essa vigota. Vou apertar Ctrl Z, tá? Para apagar essas linhas. E aqui nós temos o seguinte. Se eu colocar por metro, eu tenho uma faixa de 1 metro de laje. Faz sentido se eu estiver trabalhando com laje nervurada, ou principalmente com laje maciça, que eu quero avaliar, analisar uma faixa de 1 metro da minha laje. Agora, e se eu colocar por grelha? Lembra lá das grelhas que foram definidas com base no lançamento e no espaçamento de cada uma das vigotas? Pessoal, quem não lembra disso, dá uma revisada lá nas aulas de grelha, tá? A gente falou bastante sobre isso. Então, cada vigotinha dessa daqui é uma grelha, que é o quê? Uma barra de grelha. Então, cada uma dessas vigotas está recebendo um esforço de 0,09 tonelada força-metro em cada grelha. É um momento em cada uma das grelhinhas. Então, o que a gente faz com isso daqui? É daqui que a gente detalha o aço. Agora, o que o TQS faz? Vamos lá. Quando eu desligo o diagrama e ligo faixas, o que ele criou aqui, pessoal? Olha só que interessante. Ele já agrupou, para eu não ter uma bitola e um detalhamento diferente para cada uma das minhas vigotas, isso é configurado em critério do TQS, ele já fez um agrupamento para essa laje. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo tipo de vigota nessa laje inteira. Por quê? O que ele fez? Ó, o que eu vou fazer aqui? Essas aqui são as faixas. As faixas elas vão fazer o agrupamento dos esforços. Então, primeiro nós temos os esforços, depois nós temos as faixas que agrupam esses esforços através de uma média ponderada, através do valor de pico. Isso é configuração, tá? Não vou entrar em muito detalhe também, porque não é o nosso escopo aqui. A gente vê isso com detalhes lá nos cursos que nós temos na plataforma engenhabim.com. Tanto de obra residencial, sobrado, de alto padrão, como também de multipavimentos, tá? A gente vê isso bastante. Mas eu vou passar para vocês o que é mais importante. Então, aqui é o seguinte, ó. Quando eu venho aqui, seleciono a faixa e clico em explodir, olha só o que aconteceu. Na verdade, são várias faixinhas em cada uma das vigotas que representam os esforços dos diagramas. Eu tenho 0,22, 0,23, 0,23. Como os valores são muito parecidos, não faz sentido eu detalhar isso aqui separadamente. Vou apertar Ctrl Z, então o que ele faz? Ele agrupa. Nós temos comandos aqui para poder agrupar essas faixas, para poder editar essas faixas. Eu posso selecionar uma faixa e editar ela por aqui também, certo? Não vou fazer isso porque essa aqui já está prontinha, já está certa. Eu posso explodir as faixas, eu posso criar uma média ponderada de pico de valores, tá? Se eu quiser realmente trabalhar com os valores ali um pouco mais altos. Tudo isso a gente pode fazer. A gente só faz isso analisando grelha e analisando os diagramas que nós temos aqui.
Aqui, ó, vamos lá em geral. Quando eu venho em diagrama, eu não tenho nenhum pico de esforços aqui, né? Eu tenho, pelo contrário, eu tenho esforços muito parecidos. E o momento negativo está gerado. E a gente chega no quê? A gente chega nas faixas, e das faixas vem o quê? O que a gente quer? Detalhamento. Quando eu clico aqui em armadura, que eu coloco o momento positivo, não aparece nada. Por quê? Porque eu não tenho ferro positivo. O ferro positivo ele é da vigota. E quando eu coloco negativo, olha só quem aparece aqui. Ferro negativo. 11N1 6.3 a cada 20. Olha, tem 100 centímetros, né? 92 mais 8 da dobra. Então isso vem aonde, pessoal? Ó, os 11 aqui a cada 20 ao longo da minha laje. Eu posso configurar também, isso vale para TQS, para Iberic, para CIP-ACAD. Eu posso configurar, aqui eu estou distribuindo ao longo da laje. Eu também posso configurar o software para poder colocar o negativo apenas no alinhamento das vigotas, tá? Também posso fazer isso. Facilita, inclusive, na execução. E com relação à parte estrutural, é até o correto, né? A gente coloca na vigota que a gente resolve os esforços numa vigota só, em cada uma delas, obviamente. Então, tá vendo? Ó, aqui eu tenho ferro negativo, que veio da onde? Momento negativo pequenininho que eu tenho aqui. Pô, mas esse momento aqui não dá aquela armadura. Pessoal, aí já é norma. NBR 6118, ela preconiza que a gente tem que ter uma armadura de bordo mínima aqui, e isso também já está configurado no software, para poder evitar fissura. Porque o que é o ferro negativo? O ferro negativo é quando eu tenho continuidade, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, que eu quero primeiro trazer conceito, e depois eu quero trabalhar na laje aqui, ó, do forro. Deixa eu abrir aqui. Essa laje aqui, ó, tá vendo? Ó, ela é já mais complicadinha. Mas primeiro a gente tem que entender pela mais simples, ok? Na próxima aula a gente volta ali na laje do forro. Bom, beleza. Mas e a vigota? Você falou que a vigota resolve o positivo. Como é que eu faço? Vou desligar a armadura, vou ligar a faixa. A faixa tá aqui, ó, só do negativo, tá vendo? Ó, aquela armadura veio da faixa do negativo, ok? Que ele deu 0,13 tonelada-força por barra. Deu uma S de 0,46 centímetros quadrados. Quando eu dou um duplo clique, olha só que eu tenho, ó, as propriedades da faixa. Que eu tenho, ó, tá vendo? Ó, eu tenho aqui 0,46 centímetros quadrados. Eu tenho aqui uma tabela de alojamentos, que eu poderia escolher outro tipo de configuração de bitola para poder resolver. Olha aqui o meu AS de 0,46 por barra, tá? Lembrando que está por barra aqui. Então aqui eu tenho largura, aqui eu tenho altura, eu tenho aqui todas as características que eu preciso levar em consideração para poder calcular, né, para poder fazer o cálculo. Tem aqui o momento fletor, tem o momento mínimo. Atenção, o momento fletor 0,13. Qual que é o momento mínimo? 0,13. Estou falando de negativo, ou seja, ele está calculando com quem aqui? Está calculando com o momento mínimo. Além das condições de norma para armadura de bordo, ainda tem também momento mínimo. Que se o momento mínimo for maior do que o momento atuante, ele vai pegar quem? O momento mínimo para detalhar, ok? 0,46. E esse 0,46, ó, eu resolvo, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 0,31 centímetros quadrados, 0,39, aqui eu tenho 0,50, daqui em diante eu já posso utilizar, ok? Beleza. Pessoal, isso aqui é ferro negativo. E a vigota? Vamos lá, momento positivo, e eu tenho a minha faixa, que veio da onde? Veio desse diagrama, de 0,09. Vou desligar o diagrama, vou ligar a faixa, vou dar um duplo clique. Olha o que eu tenho aqui, 0,11 de momento fletor. O mínimo é qual? 0,11. Então, às vezes está aparecendo aqui para colocar o seguinte, 0,11 esforços, tá? Momento fletor, para cada barrinha de grelha, porque eu coloquei aqui por barra. O AS, a largura, a altura útil. Aqui eu tenho o entre-eixo, se eu não me engano. A largura aqui do bloco, né? E aqui a altura da capa, né? E aqui eu tenho a treliça designada. O que é isso aqui? TR10644. Vai lá no Google, coloca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, alinhar com o monitor no centro. TR10644. O que vai aparecer? Vai aparecer um catálogo de treliça. Que você vai encontrar na Gerdau, vai encontrar na ArcelorMittal também. Tá vendo? Um catálogo de treliça. Que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Quando eu venho aqui em treliça mista, definir uma treliça. Qual que foi a treliça designada pelo TQS? Uma TR1044. Para poder resolver o quê? Vamos lá, ó. Geral. Os diagramas vieram os esforços. Dos esforços eu tenho as faixas. Ó, diagrama, faixa e armadura. Só que essa armadura aqui vem da vigota. Quando eu venho aqui em treliça, porque eu estou trabalhando com laje treliçada, definir uma treliça e clico aqui e clico com o botão direito,
ele abre essa interface e já traz para a treliça que ele trouxe aqui para a gente no dimensionamento. E é isso que eu preciso fazer. Aqui, pessoal, com uma treliça 10644, que é essa treliça aqui, tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho 10 de altura, eu tenho 8 de largura, eu tenho 20 de espaçamento entre as sinusoides, ó, que são as diagonais. Eu tenho a barrinha de 4,2 na sinusoide, que são essas diagonais, que são barrinhas que auxiliam no esforço de cisalhamento, para poder evitar, para poder resolver cortante em laje, tá? Então a gente leva em consideração essas barrinhas aqui também. Tem as barrinhas inferiores, que são 4,2. Quando a laje ela tem ali esforços maiores, a gente pode colocar aqui armaduras adicionais. E o TQS vai detalhar para a gente. Falar, ó, vai ser TR 10644, mais uma barrinha de 5 milímetros, mais duas barrinhas de 5 milímetros. Por quê? Porque é o dimensionamento, que veio da onde? Da grelha, que veio da onde? Do diagrama momento fletor. E depois, lá do agrupamento das faixas, até chegar onde? Nas armaduras. Pessoal, é assim que funciona laje treliçada no TQS. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a laje forro, que ali tem momento negativo, tem continuidade entre lajes, mas o importante é entender isso aqui primeiro, para depois a gente chegar lá e já ter esse entendimento, e ali a gente fica mais produtivo e assertivo, mais eficiente também. Um grande abraço, até a próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo e comentar. Até mais!